Nesse vídeo eu vou falar de um cara muito importante no futebol que vai visitar o jogo do Botafogo. E nessa brincadeira, pelo menos uns 3 jogadores podem ser arrastados. Escuta o que eu estou te falando. Mas Renato é um árabe? É o dono do PSG? Quem é? Calma que eu chego lá. E vou aproveitar esse vídeo para fazer algumas observações sobre a próxima fase da Copa do Brasil. Eu sei que esse sorteio gerou muita polêmica, tem muita gente cismada que foi um jogo de cartas marcadas, que foi tudo muito estranho por causa de algumas paradas que aconteceram, né? E eu vou falar sobre isso e sobre uma outra polêmica que rolou particularmente em cima do confronto entre Vasco e Botafogo, mas pelo que eu estou vendo aqui parece que foi resolvido. E pelo que eu estou vendo aqui também, nessa fase da Copa do Brasil só existe um favorito, hein? Um favorito. Mas enfim, antes de começar, gostaria muito que você deixasse o like, por gentileza, clica no joinha, porque esse joinha é muito poderoso e abençoado e ajuda esse projeto a chegar cada vez mais longe, tá? E se você não me conhece, meu nome é Renato, eu sou da mídia esportiva independente e por aqui o futebol é falado totalmente sem clubismo. E se quiser, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, faço muita questão de você por aqui. Bom, primeiramente, peço perdão por demorar tanto para falar desse sorteio da Copa do Brasil, né, das quartas de final, que aconteceu no dia 12, terça-feira. Só que, meu amigo, agosto tá passando rápido, hein? Meteu 14, 15 dias em 10 minutos. Mas é o seguinte, tratando-se de sorteio da Copa do Brasil, independente da fase, do dia, do mês, do ano, basta sair um clássico que a turma começa a espalhafatar que teve esquema, aquelas bolas geladas, aquelas bolas quentes. Lá ele. Na boa, tem tanta gente para verificar, eu não acredito, sinceramente, de coração, eu não acredito que tenha esquema. Posso estar enganado, mas eu não acredito. E se um clássico em 8 confrontos já dá o que falar, imagina 2 clássicos em 4 confrontos. Mas só para reforçar, na minha opinião, é coincidência. E no dia do sorteio não rolou apenas essa coincidência, não. Teve outra coincidência, só que eu não vi ninguém falando sobre isso. O sorteio foi realizado no dia 12 de agosto. E nesse dia completou um mês que o Botafogo enfiou 2-0 no Vasco, lá no dia 12 de julho. E veja como são as coisas. Um desses 2 clássicos aí é justamente entre Botafogo e Vasco. Dito isso, se a gente analisar o comportamento das duas equipes nessas partidas que rolaram daquele dia para cá, mudou muita coisa, tanto para o Botafogo quanto para o Vasco. O Botafogo só melhorou e o Vasco só piorou. E além de ter assistido todos esses jogos das duas equipes de lá para cá, eu ainda analisei as estatísticas de cada partida. Meu amigo, o negócio é assustador. Eu só não vou esmiuçar esse assunto colocando estatísticas, gráficos, tabelas aqui na tela, senão esse vídeo vai passar de 1 hora e não é essa a intenção. Só que eu posso cravar para você que o Botafogo, desses todos, é o único clube que vai ter uma certa facilidade para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. E não tenho nada contra o Vasco, eu só estou analisando com base em dados e com base no que eu estou vendo. Tá? Pode até ser que dê o contrário, futebol é futebol, clássico é clássico e vice-versa. Só que, meu amigo, a diferença é gigantesca. E a parada é tão real que a diretoria do Vasco se descabelou para partida de ida, no caso, né, ser em São Januário. Fizeram para a partida ser ali, para pelo menos ter a torcida mais perto, né? Tá jogando em casa, tem toda a mística do estádio, enfim, e isso, queira ou não queira, faz uma pequena diferença. E depois de um princípio de polêmica que rolou no dia do sorteio, o Vasco conseguiu levar a partida que será no dia 27 lá para São Januário e a partida da volta será dia 10 de setembro no Newton Santos. Mas quer saber de uma coisa? Mesmo em São Januário, lotado, com o calor da torcida, que provavelmente vai gritar os 90 minutos e mais os acréscimos para dar aquela contagiada no plantel, mas no futebol a diferença ainda continua absurda. E para não ficar nenhuma dúvida, eu cravo de novo. O Botafogo é estupidamente favorito nesse confronto aí, dentro de São Januário e lá no Newton Santos. E é o único favorito dessa fase, tá? Porque se a gente analisar Cruzeiro e Atlético Mineiro, o Cruzeiro tá voando, só que é freguês do Atlético Mineiro e não importa a fase. E o Hulk adora aprontar contra o Cruzeiro, entendeu? Por isso que é difícil de cravar quem vai sair vivo desse confronto. Corinthians e Atlético Paranaense é um jogo nivelado por baixo. É o pior jogo da fase, pelo menos na teoria, né? E Fluminense e Bahia são 2 times em ascensão.
Será um jogão nivelado por cima, né? Vai dar jogo e não vai ser fácil para ninguém. E daí sairá o adversário do Botafogo. Sim, já estou colocando o Botafogo na semifinal. Já na Libertadores, o Botafogo teve sorte também. Vai enfrentar a LDU, que não é mais aquele bicho de 7 cabeças, já viveu tempos melhores e hoje é só sombra daquilo que foi no passado. Tá, chegou em primeiro no grupo do Flamengo, mas veja só, não conseguiu ganhar do próprio Flamengo. Perdeu no Maracanã por 2-0 e empatou em casa em 0-0. E eu assisti os dois jogos, viu? E vou te contar, a LDU não jogou absolutamente nada. Meu amigo, se fosse para eu apostar no placar exato na partida do Newton Santos entre Botafogo e LDU, eu colocaria nos 3-0 no mínimo, tá? Eu acredito que o Botafogo vai ganhar demais, mas se eu tivesse que apostar no placar exato, seria 3-0 para o Botafogo. E para ajudar a dar um gás no Botafogo, sabe quem vai estar lá? Carlo Ancelotti, o pai do David Ancelotti. Aí você já imagina, né? Eu acho que ele vai sair dali com uns 3 ou 4 nomes de jogadores do Botafogo para convocar para a seleção brasileira. Segura isso. O John eu posso cravar, hein? É um puta de um goleiro, meu. Esse cara cata demais. E antes de encerrar o vídeo, eu preciso fazer 2 observações, tá? 2, e são observações seríssimas. Mas antes eu vou deixar um recado bem rápido, que esse vídeo foi um oferecimento da Mais Ágil, a empresa que vem ajudando muita gente a resgatar aquele dinheiro que está lá no fundo de garantia. Se você quer, de repente, pagar um boleto, quer reformar a casa, está precisando de uma grana para dar entrada em alguma coisa, antes de pedir emprestado para essas crefisas da vida aí, verifica lá como é que está o seu fundo de garantia, se for necessário, clica no link que eu vou deixar aqui no comentário fixado aí na descrição, você vai falar diretamente no WhatsApp da Mais Ágil, tiver tudo certo, em até um dia útil esse dinheiro está na tua conta. E não esqueça de avisar que você veio através do canal Enfim do Esportes, tá? E para fechar, primeira observação. Eu não sou um bruxo. Todas as análises que eu faço é em cima daquilo que eu vejo e das estatísticas, porque uma coisa completa a outra. E eu sou daqueles que estou assistindo pela TV, escutando pelo rádio e vendo os dados pelo celular. Eu sou chato, cara. Mas se alguma coisa der errado, é normal. Futebol é futebol. Segunda observação, eu não vou sofrer por antecipação. Por gentileza, não me peçam para eu analisar as possibilidades da próxima fase da Libertadores da América, por favor. Eu não quero nem imaginar a próxima fase da Libertadores. Se o São Paulo passar, meu amigo, vai ter que contar com o sobrenatural. Mais ou menos o que aconteceu ano passado lá no Newton Santos. O Botafogo fez de tudo e não conseguiu fazer o gol. Né? Pô, o placar moral para aquela partida, sem clubismo, era uns 4-0 para o Botafogo, né? E já no Morumbi, quando o jogo foi para os pênaltis, ali o São Paulo tinha alguma chance e acabou jogando fora, tá? Então, assim, é muito complicado jogar contra o Botafogo, dentro e fora de casa, principalmente fora de casa. E do ano passado para cá, em matéria de plantel, o São Paulo deu uma secada. Além de que os principais jogadores do plantel estão todos no departamento médico. A questão das esperanças eu não vou alimentar. Eu vou deixar acontecer. Então, deixa aqui embaixo no campo dos comentários a sua opinião, que eu vou ler. Eu só não respondo todos porque é muito difícil. Se você puder hypar esse vídeo também, meu amigo, fico muito feliz e agradecido. E eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.